Imagine ser uma criança de 4 anos e carregar, nas suas costas, a única esperança de sobrevivência de todo o seu planeta. Imagine ter um poder capaz de destruir deuses, mas uma alma que só deseja o silêncio de uma biblioteca ou o estudo das borboletas no campo. Esse é o paradoxo de Son Gohan, o guerreiro mais poderoso que o universo já viu, mas que passou a vida inteira tentando não ser um guerreiro. Hoje, nós vamos mergulhar na jornada mais complexa, frustrante e emocionante da história de Dragon Ball. A história do menino que nasceu para ser rei, mas escolheu ser humano. Para entender o Gohan, a gente precisa voltar para o dia em que o destino dele foi selado com sangue. Enquanto Goku era a personificação da pureza e do combate, Gohan nasceu como um híbrido. E é aqui que mora o segredo. Um Saiyajin puro ama a luta pelo prazer do conflito. Um híbrido, como Gohan, possui algo muito mais perigoso: a explosão emocional. A primeira vez que vimos isso não foi num treinamento, foi num grito de desespero. Quando Raditz estava esmagando o peito de Goku, aquele garotinho chorão quebrou a cápsula espacial com um nível de poder que superava o do próprio pai. Naquele segundo, o universo entendeu que Gohan era diferente. Mas ele não ficou feliz com isso. Ele ficou aterrorizado. E então veio o primeiro grande trauma. Piccolo, o maior inimigo de seu pai na época, o sequestra. Imagine o impacto psicológico. Uma criança mimada, jogada em um deserto por um ano, forçada a sobreviver contra dinossauros. Piccolo não queria um amigo, ele queria uma arma. Mas no processo de transformar Gohan em uma arma, algo deu errado para o Nameku Seijin. Ele acabou desenvolvendo algo que nunca teve: empatia. A morte de Piccolo para salvar Gohan contra Nappa é o ponto de virada definitivo. Ali, Gohan entendeu que o poder não era um presente, era uma maldição necessária. Se ele não lutasse, as pessoas que ele amava morreriam. E esse peso, meus amigos, nunca saiu dos ombros dele. Muitos fãs criticam o Gohan em Namekusei, mas se você olhar de perto, ele foi o personagem mais resiliente daquela saga. Enquanto Vegeta buscava imortalidade e Goku buscava justiça, Gohan buscava apenas o direito de voltar para casa. Ele enfrentou a força Jinyu, sobreviveu a ter o pescoço quebrado por Rikumi e encarou Frieza em sua forma mais cruel. Por quê? Porque ele não tinha escolha. Essa é a primeira grande revelação da jornada dele. Gohan nunca lutou por glória. Ele sempre lutou por dever. E o dever é um mestre muito mais cruel do que a ambição. Quando voltamos para a Terra e a ameaça dos androides surge, vemos um Gohan mais maduro, mas ainda relutante. E é na sala do tempo que o plano de Goku começa a ser desenhado. Um plano que, se olharmos com olhos de hoje, beira a crueldade parental. Goku sabia que não podia vencer Cell. Ele sabia que apenas o despertar da fúria de Gohan poderia salvar o mundo. Mas Goku cometeu um erro de cálculo terrível. Ele achou que Gohan pensava como um Saiyajin. Ele achou que Gohan ia gostar do desafio. Mas Gohan estava sofrendo. Ele via o pai morrendo. Via os amigos sendo massacrados pelos Cell Juniors, e mesmo assim, a trava de segurança na sua mente não abria. Ele se recusava a se tornar um monstro para vencer um monstro. E então, chegamos ao momento que definiu uma geração: a morte do Android 16. Um ser artificial que amava a natureza tanto quanto Gohan, sendo esmagado diante de seus olhos. O estalo que ouvimos no anime não foi apenas o som da transformação para Super Saiyajin 2. Foi o som da sanidade de Gohan se quebrando. Pela primeira vez, Gohan aceitou o seu lado sombrio, e o resultado foi assustador. Ele não apenas derrotou Cell, ele o humilhou. Ele se tornou arrogante, ele se tornou um Saiyajin. E esse é o nosso primeiro grande plot twist. O maior erro de Gohan não foi ser fraco, foi ser forte demais. Ao se perder na própria força, ele causou a morte do próprio pai. A culpa que Gohan carregou após a saga Cell é o que moldou tudo o que veio depois. 7 anos se passam. E aqui a base de fãs se divide. Vemos o Gohan como o grande Saiyaman, um herói cafona, estudioso, que quer apenas namorar a Videl e ter uma vida normal. Muitos dizem que ele estragou. Mas pensem comigo, ele finalmente estava vivendo o que sempre quis. Ele cumpriu seu dever, salvou o mundo e agora queria ser Son Gohan, o acadêmico. Mas o destino de um herói de shonen nunca é a paz. A saga Buu chega e com ela, a tentativa desesperada de trazer o Gohan de Cell de volta. O velho Kaioshin libera todo o seu potencial. Ele se torna o Gohan místico, sem a necessidade de transformações espalhafatosas, apenas poder puro, o pico da evolução. E mais uma vez, a arrogância o traiu. Ele cometeu o mesmo erro de Cell, ele subestimou Buu, ele foi absorvido.
e o mundo teve que ser salvo, novamente, por Goku e Vegeta. Esse foi o fundo do poço para o personagem. O potencial infinito desperdiçado por falta de instinto assassino. Por anos, Gohan se tornou um personagem secundário. Em Dragon Ball Super, ele era o pai de família, o homem de terno que mal conseguia manter a forma de Super Saiyajin. Parecia o fim da linha. Mas o Torneio do Poder começou a plantar uma semente diferente. Gohan percebeu que não precisava seguir o caminho do pai, ele não precisava do instinto superior ou do ultra-ego. Ele decidiu que encontraria sua própria evolução como humano. E isso nos leva ao clímax recente, onde tudo se fechou. No filme Super Hero, vemos o retorno da Red Ribbon, e vemos algo fascinante. Gohan é um pai ausente porque está focado demais em suas pesquisas. Ele comete o mesmo erro que Goku cometeu com ele. Mas quando Pan, sua filha, corre perigo, o gatilho emocional mais forte de todos é acionado. A transformação Gohan Beast não é apenas um novo nível de poder. É a reconciliação final entre o acadêmico e o guerreiro. O cabelo prateado e os olhos vermelhos remetem àquela fúria primal de quando ele era criança, mas agora controlada pela mente de um adulto. Ele não é mais a arma de Piccolo ou o sucessor de Goku. Ele é Son Gohan. A jornada de Gohan nos ensina que o talento é uma responsabilidade, mas não precisa ser uma prisão. Ele falhou, ele se aposentou, ele decepcionou os fãs e ele se reergueu. Ele é o personagem mais humano de Dragon Ball porque ele é o único que entende que a vida é muito mais do que apenas lutar, mas que às vezes lutar é a única forma de proteger a vida que você ama. No fim das contas, Gohan nunca quis ser o número 1. Ele só queria ser o homem que pode ler um livro em paz, sabendo que sua família está segura. E talvez, por isso mesmo, ele seja o guerreiro mais formidável de todos. Porque ele não luta pelo prazer do soco, mas pela paz do silêncio. Se você acompanhou o Gohan desde aquela cápsula espacial até o modo Beast, você sabe que essa não foi uma história sobre ficar mais forte, mas sobre aceitar quem você realmente é. E você, prefere o Gohan focado nos estudos ou o Gohan que coloca medo até nos deuses? Deixa seu comentário aqui embaixo e não esquece de se inscrever para mais análises profundas como essa. Até a próxima!